Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui. Na verdade, é a primeira vez, né? Nós estamos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor desta casa, pastor Ezequiel, nos tem aqui cedido o seu culto para nós estarmos ministrando a poderosa palavra de Deus. Também essa minha gratidão se estende. Pastor Luciano, Deus abençoe, né, Pastor Luciano e todos os irmãos dessa igreja. Não posso também deixar de agradecer a Deus pela vida do meu irmão Lucas, ali, né? As pessoas estão dizendo que ele parece meu irmão, né? Mas ele falou que eu sou mais velho, mas mais velho eu sou, né? Eu sou mais magro, porque eu faço mais jejum, né? Ele é mais gordinho, glória a Deus, né? Obrigado, Lucas, pela ponte, para podermos estarmos aqui. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de estarmos nessa. Você que tem a posse da sua Bíblia, por favor, abra aí o livro de Jó. Abra aí a sua Bíblia, você que trouxe seu exemplar bíblico. Abra, por favor, o livro de Jó. Nós vamos ler duas referências. O livro de Jó, capítulo 1, e também o livro de Jó, capítulo de número 14, verso de número 7. Vamos ler essas duas referências para um entendimento a esta noite. Eu quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa está ali, a Raíza Lorena, justamente com nossos filhos, o Pedro, a Geórgia e o Isaac. Meus irmãos, eu costumo dizer que quando nós temos, né, o casal, na época, eu e minha esposa, nós nos casamos, eu considerei como uma família, né, na verdade. Mas quando vem os filhos, aí vai formando, vai ficando legal, né? Vem o primeiro filho, também podemos considerar como uma família, o segundo filho, também família, mas quando vem o terceiro, já não é mais família, é congregação, aleluia, né? Então também a congregação está aí, meu irmão também está ali, né? Quero louvar a Deus pela vida dele, eu aqui também para adorar a Deus conosco. Obrigado, Jair, por estar aqui. Deus abençoe. Os irmãos que acharam a referência, Jó, capítulo 1, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem misericórdia no arraial aí? Enquanto você procura rapidinho, quero louvar a Deus pela vida desse ministério de louvor, muito abençoado, canções abençoadíssimas aqui tivemos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Tem algumas irmãs aqui, irmãos, não tem cordas vocais não, né? É aquelas cordas, né, parece cordas de instrumento da nave, né? Aquelas cordas, Deus abençoe essa igreja, né? Porque chega algumas igrejas aí que é só o sangue do cordeiro, né, irmãos? A gente vai para não, mas não para de cantar em nome de Jesus, mas aqui, né, Deus abençoou esta igreja como os canarinhos de Jeová, aleluia. Mas nós estamos gratos a Deus, né, por mais um momento de podermos estar aqui. Prometo ser breve naquilo que Deus tem proposto ao meu coração, mas vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1, verso 20, vai dizer o seguinte: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra e adorou. Agora você abre a sua Bíblia aí, vai lá no verso 14, capítulo 14, perdão, Jó capítulo 14, verso de número 7, 8 e 9. Diz assim o texto sagrado: porque há esperança para uma árvore que se for cortada, se brotará novamente, e o galho não cessará, e ainda que envelhecer na terra, e ainda que a sua raiz se envelhecer na terra, e o seu tronco morra no chão, e aí sim, através do odor das águas, brotará e dará galhos como a planta. E você diz amém. Amém. Coloca a sua Bíblia no banco em nome de Jesus, espreme as suas mãos, aperte a mão desse irmão que está ao teu lado e seja profeta para ele, para dizer: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Se ele acredita nisso, ele vai adorar o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, queremos te glorificar o teu santo nome. Deus, queremos aqui nos prostrar diante de ti, Senhor, e declarar também a nossa insignificância, mas entendendo que tu és Deus sobre as nossas vidas. O teu povo não veio aqui me ouvir, mas veio te ouvir, ó Deus. Portanto, Deus, usa-nos uma vez mais, Senhor, como canal de bênção para a vida dos teus filhos, para que pessoas saiam daqui edificadas por ti. Eu creio
ó Deus, que tu tem resposta para muito crente aqui que adentrou por essas portas. Deus, muito obrigado por esta noite. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja. É o que nós te pedimos, Deus, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Você está aí dando glórias. Aleluia. Queridos, prometo ser breve, mas vou entregar aquilo que Deus colocou ao meu coração. O livro de Jó está na categoria do livro Proéticos da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a história de Jó, eu creio e tenho certeza, muitos que estão aqui já ouviram até canções que falam acerca da história desse personagem que obviamente leva o seu livro intitulado pelo seu próprio nome. Quando nós observamos o livro de Jó, nós percebemos que no capítulo 1, no verso 1, vai dizer a seguinte expressão: havia um homem na terra de Uz. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que a Bíblia se expressa dessa forma, dizendo que havia um homem na terra de Uz, logo vem à nossa mente que Jó era um homem como eu e também como você. A natureza dele era humana. Então, entendendo o que ele passou na vida, preste atenção aqui para que você possa entender. Entendendo o que Jó passou na vida, nós vamos entender que muitas das vezes a gente tende a categorizar Jó como um super-homem. Não é possível um homem vivenciar tudo isso e ainda continuar de pé. E na realidade a Bíblia está dando aqui a natureza de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Bem da verdade é que a palavra Uz significa etis, que quer dizer árvore ou arvoredo. Bem da verdade é que Jó, ele é uma árvore cujo seu nome significa iúve. Ele é uma árvore dentro de um arvoredo. É interessante porque a vida de Jó é uma vida muito abençoada por Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jó, na realidade, eu separo a vida de Jó em duas etapas, pelo menos. Na etapa da primeira, Jó, ele oferece sacrifícios a Deus. Jó, ele é um homem que ele é devoto à pessoa de Deus. Uma vez que nós entendemos que Jó, ele é um homem que é devoto à pessoa de Deus, nós vamos observar que, por consequência, ele vai sacrificar o Senhor. E até, não só por ele, mas também pela sua família, pelos seus filhos. Jó é um homem abençoado. Em toda a terra de Uz, as pessoas olhavam para Jó e percebiam em Jó que Jó ele era um homem de posses. Na realidade, naquela época, as pessoas determinavam alguém como ser abençoados por Deus pela posse que ele tinha, pelos bens que ele tinha sobre a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Jó, é bem da verdade é que olhamos para ele e percebemos que Jó, ele tipifica uma árvore na sociedade aonde ele residia. Jó, então, é uma árvore no meio de um arvoredo. Quando nós olhamos para a vida de Jó, e você vai entender aqui que eu vou falar rapidamente, porque nós vemos que na Bíblia Sagrada ela está recheada de tipologias que o homem também tipifica uma árvore. Quando nós olhamos, quem é que nós já ouviu falar daquele milagre que Jesus operou, que quando Jesus cospe no chão, o cego se apresenta, ele cospe no chão, faz o outro, coloca nos olhos do cego e vai mandar ele se lavar e vai perguntar para ele: o que é que você vê? Ele fala: eu vejo homens andando como árvore. Existem diversos exemplos aqui que nós poderíamos dar, mas por conta do tempo eu vou aqui resumir. Na realidade, quando nós vemos e entendemos que Jó é uma árvore e é um homem muito abençoado na terra de Uz, a bem da verdade é que apareceu Satanás. E Satanás ele vai aparecer e Deus vai fazer uma entrevista com o diabo. Parece mais ou menos assim, porque Deus vai dar testemunho de uma pessoa que está na terra. Lembre-se que Jó era um homem como nós, da natureza humana. E quando nós vemos que Satanás se apresenta, Deus vai dar testemunho de Jó, dizendo: Jó te vejo. Ele vai falar de onde é a terra e passar por ela. Quando o diabo fala isso, Deus vai dizer: viste o meu servo Jó, homem reto e temente e se desvia do mal. Quando Deus fala isso para Satanás, Satanás vai querer justificar a vida de Jó e o testemunho de Jó pelaquilo que ele tinha, por que Deus dava para ele. E a expressão do diabo, pastor Ezequiel, é a seguinte: também tu, o
quando nós vemos que o diabo vai dizer, quem está falando isso aqui não é Deus, quem está falando isso aqui é o diabo, tu o cercaste. Logo aqui, eu quero aplicar algo ao seu coração, porque nós entendemos que todo lugar, escuta isso aqui, todo lugar que tem uma cerca, ele tem um dono. Escuta, vou repetir, todo lugar que tem cerca tem o quê? Um dono. Uma vez que todo lugar que tem a cerca tem um dono, é porque o diabo está dizendo, tu o cercaste, é que o diabo queria ir pela esquerda, para poder exterminar, acabar com a vida de Jó, mas quando ele se deparava, existia uma cerca. Quando Satanás vinha por trás, olhava para a vida de Jó, ele queria se aproximar, mas não podia, porque tinha uma cerca. Quando o diabo vinha pela frente, a cerca estava ali, porque quem está cercando Jó é Deus, e o diabo de todas as formas quer acabar com a vida de Jó, mas ele não consegue, porque Deus havia cercado Jó. Eu vim aqui liberar uma palavra para a vida de alguém que entrou por essas portas, e o diabo olhou e disse, é hoje que eu pego ela, porque muitos de nós que estamos aqui, não era para poder chegar nesse lugar. Muitas pessoas que estão aqui, pastor, era para poder ter sofrido assalto, não sofreu. O diabo preparou tudo, armou tudo. Muitos de nós que estamos aqui, quando nós viemos para cá, era para ter um carro nos atropelando, mas não atropelou, porque o diabo preparou. Mas quando ele preparou, ele se deparou com a nossa vida, mas além de se deparar com a nossa vida, ele viu uma cerca. Você está protegido por Deus, meu filho. Você está protegida por Deus, minha filha. O diabo tenta chegar perto de você e não consegue, porque tem uma cerca. Deus é que te protege, glória. Tem uma mão para poder pegar isso aqui? Tem uma mão para poder, porque não era para você estar aqui, mas já que você veio para poder adorar aquele que é Deus sobre a tua vida e te protege. Vira para o irmão do teu lado e diga para ele, tem uma cerca sobre a tua vida. Escute, quando olhamos para a Bíblia Sagrada e percebemos a vida de Jó, o que o diabo quer, retira a tua mão sobre ele. Você vai perceber, tira tudo que ele tem. Vamos ver se ele não vai blasfemar de ti. Aí parece que o diabo vai falar, fazer essa proposta para Deus. Deus vai falar, pode ser, você pode ir lá, toca nos pés dele, toca em tudo que ele tem, mas a minha mão eu não vou retirar sobre a vida dele. Eu gosto dessa expressão, porque na realidade o diabo, tudo que o diabo quer é que Deus tire a mão sobre a vida de Jó, porque tirando a mão sobre a vida de Jó, o diabo se apresenta, acaba com a vida de Jó, acabou a história dele. Mas quando o diabo, tudo que ele quer é que Deus tire a mão, ele vai entender, se ele tirar a mão eu pego ele, mas Deus vira, ele sabe do que o diabo acaba e fala assim, não meu filho, você vai fazer o seguinte, você pode até tirar o que ele tem, mas a minha mão vai estar sobre a vida dele. Ele pode até perder coisa, mas a minha mão vai continuar sobre a vida dele. Ele pode passar até por vento e por luta, mas a minha mão vai estar sobre a vida dele. Eu vim aqui pregar para alguém que adentrou por essa porta de mais de luta, de mais de afronta, está aqui nessa noite, dá vontade nem de levantar as mãos para poder adorar a Deus, mas eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Você chegou nesse lugar de mais de luta, de mais de prova, de desânimo, mas você chegou no lugar certo. Da mesma forma que você entrou, você não sai. Tem a mão de Deus, está sobre a tua vida. Olhamos para o texto e observamos que agora o diabo vai querer acabar com a vida de Jó. Mas como eu disse no início dessa mensagem, que Jó é como se fosse uma árvore dentro de um arvoredo. Quando nós olhamos para a árvore, todos nós sabemos, aprendemos na escola, que toda árvore ela tem 5 partes. Quantas partes? Vamos lá? Folha, flor, fruto, tronco e raiz. De novo. Folha, flor, fruto, tronco e raiz. Percebe que toda árvore tem essas partes. Só que nós observamos que quando Satanás se apresenta diante de Jó, o diabo ele começa a arrancar. A bem da verdade é que o diabo primeiro vai atacar os bois e também os jumentos. E quando ele faz isso, um mensageiro chega para Jó e diz: Jó, os bois e os jumentos estavam pastando. Só que na realidade apareceu os sabeus. E quando os sabeus apareceram, mataram todos os seus servos e ainda levaram consigo os bois e as jumentas. Levaram tudo, Jó. Então a primeira parte de que Jó está perdendo na vida são os bois e as jumentas. Jó era um homem rico, então ele começa a ter perto. A Bíblia Sagrada vai dizer que antes dele terminar esse mensageiro, antes de terminar, aparece outro. E quando o outro se apresentar,
perda para ele vai dizer: Jó, rapaz, fogo do céu veio e consumiu toda a sua ovelha. As ovelhas morreram todas. Segunda perda na vida de Jó. Quando Jó está olhando e percebe que agora tem as perdas: primeira perda, boi e jumento; segunda perda, as ovelhas. Depois que as ovelhas morreram, agora vai vir a terceira perda de Jó. Antes de um falar, o outro já se apresenta. E quando o outro mensageiro se apresenta, o que ele está se expressando é: Jó, eu vim falar para você que os caldeus, eles chegaram, arrebataram todos os seus camelos. Irmãos, naquela época, quem tinha camelos eram os carros do ano que tinha na época, e Jó tinha. E aí, na realidade, quando os caldeus chegam e pegam todos os camelos de Jó e levam consigo, além de levar os camelos, matam os servos. Perceba que Jó vem tendo perdas. Jó vem só tendo perdas. E essas perdas de Jó acabam afetando a vida dele. Mas agora a última, a quarta perda de Jó vai ser justamente sobre os seus próprios filhos. O mensageiro se apresenta e diz: Jó, estavam todo mundo lá na casa dos seus filhos mais velhos, e eles estavam lá. Uma vez que eles estavam lá, o que aconteceu? Rapaz, veio um vento, e o vento derrubou toda a casa, caiu sobre os seus filhos, e seus filhos morreram. E aqui nós nos deparamos com o verso de número 20, que nós lemos no capítulo 1, que Jó, ele se levanta. Jó que faz o quê? Se levanta. Alguém de repente está olhando para Jó e dizendo: agora é que ele murmura. E o diabo do outro lado está dizendo: agora ele para, agora ele blasfema contra o Deus dele, agora eu quero ver. Só que Jó se levantou, ele vai rasgar as suas roupas. E sabe, o diabo olhou e falou assim: ele está com raiva, ele agora vai murmurar, ele agora vai blasfemar de Deus. E a Bíblia fala: quando Jó rasga as suas vestes, Jó ele se prostra e ele vai fazer algo sobrenatural. O que é, pastor? Ele vai adorar. Aqui está a maior expressão da Bíblia do que diz respeito à adoração. Me explica, pastor, eu não estou entendendo nada. Vou explicar. Na realidade, quando nós entendemos que o louvor é diferente da adoração, quando você louva a Deus por algo que Deus te dá, você vai louvar como forma de agradecimento. Você vai chegar ao pastor Ezequiel: eu quero aqui, nesse momento, dar um culto de ação de graça, louvar a Deus, externar a Deus a minha gratidão por ter recebido um carro novo, zero, aleluia, recebi. E você chega, fala com o pastor Ezequiel e você vai louvar a Deus por algo que Deus te deu. Quem sabe outras pessoas: pastor, eu recebi a minha casa própria, eu recebi a minha casa própria, e por fato de ter recebido a minha casa própria, eu quero louvar a pessoa de Deus, porque a casa própria quem me deu foi Deus. Então Deus está te dando, quanto mais Deus te dá, você louva Ele. Mas adorar já é diferente. Quando você na vida não tem nada, quando algumas coisas da sua vida são tomadas, e quando algumas perdas se levantam sobre a tua vida, se apresentam sobre a tua vida, você começa a perder. É muito difícil você adorar, porque Jó está entendendo e está dando uma lição aqui. Você não adora Ele por aquilo que Ele te dá, você vai adorar Ele por aquilo que Ele é. Você perdeu, Ele continua sendo Deus. Ai, meu Deus do céu, eu vou liberar uma palavra para alguém aqui que tem mão para levantar e boca para dar glória. Se você pegar, levante a sua mão. Quem não quiser pegar, fica com a mão baixada, não tem problema nenhum. Mas aqui eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Deus manda dizer para alguém aqui: independente da forma que você entrou por essas portas, entenda uma coisa: Deus é Deus sobre a tua vida, mas a tua adoração hoje vai trazer o milagre que você precisa amanhã. A tua adoração do dia de hoje vai trazer o milagre que você precisa amanhã. Quem recebe essa palavra, joga a mão no terceiro andar, glorifica o nome do Senhor, porque quem sabe você entrou por essas portas até tendo perdas, mas Deus está dizendo: adora o meu santo nome. Quando você me adorar, você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer sobre a sua vida. Já está tendo perdas. E quando já perde, 4 coisas pelo menos nós identificamos aqui que já perdeu. Mas eu disse para os irmãos que a árvore tem quantas partes? 5. Já perdeu quantas? 4. Bois. Já perdeu as ovelhas, as jumentas e os filhos. 4 coisas sobre a vida de Jó que teve perdas. E obviamente as perdas da vida dele, ele está dentro de uma situação, porque dentro dele, quem é que não fica triste? E na
Ninguém gosta de perder. Só que Jó está tendo perdas. Jó está dando uma lição para nós. Teve perda? Adora o Senhor. Porque quando muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e perdemos, ao invés de procurar, nós precisamos adorar. Porque eu costumo dizer, até mesmo lá dentro da minha casa, que quando as coisas estão sempre bem, às vezes não acontece, mas quando o vento começa a soprar, quando as coisas começam a acontecer, é um sinal de que vai vir vitória da parte de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Então Jó, ele é um homem que agora tem percas, e as percas de Jó vai mexer na realidade até mesmo dentro dele. Perceba que Jó perde tudo, a mulher continua, e quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que Jó perde, mesmo assim ele vai adorar. Aí chegamos no texto que a expressividade do próprio Jó vai dizer: porque ainda há esperança para uma árvore que, se for cortada, se brotará novamente, e os galhos não cessará. O que Jó está dizendo aqui, ele está falando da própria vida dele, porque há esperança para a árvore que ficou cortada. Jó está falando dele, há esperança para a árvore que for cortada. Quando Jó se expressa disso, ele está dizendo que na realidade a cerca da vida dele pode ser cortada, mas ainda tem esperança. E tem esperança por quê, pastor? Eu vou explicar para vocês. Na realidade, Jó está sabendo o que está falando. Jó tem a ciência daquilo que está falando. Jó tem a autonomia para poder dizer aquilo que está expressando sobre a vida dele. Ele está dizendo: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda há esperança. Por quê? Porque o diabo, ele se apresenta, e quando ele se apresenta, ele arranca 4 partes. Quantas partes? 4. Ele arrancou 4 partes da vida de Jó, mas só que faltou uma ele arrancar. Eu fico imaginando o pastor Ezequiel e o pastor Luciana, que quando ele se apresentou para poder chegar, ele até derrubou o tronco, tirou as folhas, a flor, porque o que dá a beleza à árvore é a flor. A flor traz a beleza para a árvore. O diabo arrancou a flor, arrancou os frutos que tipificam os filhos, arrancou, acabou com tudo. E aí o tronco está no pó. Mesmo assim, o Jó se expressa dizendo: ainda há esperança para a árvore que se for cortada. Na realidade, o que mantém uma árvore de pé não é o fruto que ela tem, que ela dá. O que mantém a árvore de pé não é a flor que embeleza, faz ela ficar mais bela, não é a flor. O que mantém a árvore de pé não é o seu tronco, mas o que mantém a árvore de pé é a sua raiz. É Deus me trazendo aqui nessa noite para dizer para alguém: o diabo pode até afetar algumas áreas da tua vida, mas alguém que entrou por essas portas tem raiz, pode se preparar. A esperança para você. Oh, glória ao nome do Senhor. A esperança. Pastor, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não conhece a minha história, o Senhor não sabe o que eu passei. Não sei mesmo não, mas aquele Todo-Poderoso, lavrador da terra, ele olha para vocês e diz: se prepare, não tem problema, que é o cheiro das águas. Aleluia! Ao cheiro das águas, não é nem das águas, pastor, é ao cheiro das águas. Vai voltar a brotar, vai crescer, vai ter crescimento. Eu estou pregando para alguém aqui que teve perdas na sua vida, e Deus está mandando dizer para alguém: se prepare, teve perda, caiu, mas vai ainda se levantar, e o meu nome será glorificado sobre a tua vida. Alguém vai ter que ver, e Deus manda aqui eu dizer com muita autoridade para alguém aqui nessa noite: a glória da segunda casa será maior. Aleluia! Você pode levantar essas mãos para poder liberar essa palavra? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vira para o irmão, toca lá e diga para ele: o diabo não pode tocar na sua raiz. Você percebe? Quando nós falamos de raiz, nós falamos de estrutura. Falamos de quê? Estrutura. Por quê, pastor? Você já preparou que na parábola do Senhor Jesus ele está dizendo, no livro de Lucas, ele vai falar que o semeador saiu a semear a sua semente. Você percebe que quando a Bíblia se expressa dessa forma, ele está dizendo: o semeador saiu a semear a sua semente. Ele está dizendo
que a semente, entre a semente e o semeador, se nós formos equiparar e colocar no chão uma semente e colocar o semeador, obviamente, se eu fosse perguntar para os irmãos, quem é maior aqui? O homem, o semeador, ou a semente? Todos nós vamos dizer, maior aqui é a semente. Mas maior aqui é o homem, o semeador. A semente é pequena, mas mesmo a semente sendo pequena, ela foi capaz de movimentar o homem que é grande para poder semear. Por quê, pastor? Porque não adianta o semeador sair com todos os utensílios que servem para poder arar a terra. Se ele não levar semente, não adianta de nada. Então é a semente que faz o homem se movimentar. Deus disse para mim, Jairo, eu sou especialista de usar coisas pequenas para movimentar coisa grande. Oh, glória! Eu não sei se você pegou esse negócio aqui. Deus está dizendo, eu sou especialista em usar coisas pequenas para movimentar coisa grande. Eu não sei se tem gente pequena aqui, mas se tem gente pequena, pode se preparar. Deus é poderoso para te botar de capacidade para movimentar coisa grande. Alguém olha para você e diz, ele é pequeno, mas o dom que Deus colocou sobre a vida dele é grande. Oh, meu Deus do céu, ela é pequena, mas o Deus que Deus colocou sobre a vida dela é grande. E muitas das vezes as pessoas olham para nós e querem ter aquilo que nós temos. O grande problema é não quer pagar o preço pelo aquilo que nós podemos. É muito bom. Olha, eu gosto como Deus usa o pastor Ezequiel. Vai pagar o preço do pastor Ezequiel. Vai, sangue de Deus tem poder. Aleluia. Né? Porque nós queremos, olhamos com a forma que Deus usa, olhamos a forma que Deus trata, e a gente fala assim, rapaz, como é bom, é um homem abençoado, usado por Deus. Mas só Ele, Deus, sabe o preço que Ele paga. E aí, na realidade, toda semente, quando o semeador vai ao céu da terra, ela precisa ficar enterrada. Ela precisa ficar o quê? Enterrada. Isso aqui é um grande problema, porque nós não queremos ficar escondidos. Está enterrado. E muitos de nós, se for enterrar em uma terra muito grande, uma geografia enorme, se nós enterrarmos, nós não marcarmos onde enterramos, nós não vamos saber nem onde é que está. Só que quando está na parte de baixo, é necessário estar ali, porque toda semente, ela morre, ela precisa morrer. Aí lá dentro da terra, escondida, aqui é um problema, porque muitos de nós não queremos ficar escondidos, é da nossa natureza humana. A gente quer aparecer, a gente quer que as pessoas nos notem, só que na realidade, o lavrador está olhando e está dizendo, é necessário ficar escondido, é necessário estar debaixo da terra, e debaixo da terra está escondido, e quem escondeu é o lavrador. Agora observe uma coisa, já percebeu uma coisa? Quando Deus nos esconde, irmão, não tem capeta do inferno que nos acha, porque Deus é tão poderoso que Ele é capaz de colocar a gente em determinado lugar para preservar a gente. E a gente fica reclamando com Deus, por que é que eu estou escondido? Eu quero aparecer. Deus está dizendo, não. Existe um momento da tua vida que é necessário você ficar escondido. Aleluia. Você está escondido, mas em uma hora certa você vai aparecer. Deus esconde. E quando Deus esconde, geralmente quando Deus esconde alguém vira para você e diz, Deus vai te levar para lugares grandes, Deus vai te levar para outros países. Se prepare, que vai ter um momento de ficar escondido. Pastor, vai ficar escondido por quê? Porque lá embaixo, escondido, você vai estar escondido, mas não vai estar simplesmente ali à toa. Você vai estar ali criando raízes. Oh glória! Você vai estar criando estrutura. Por que, pastor, estrutura? Porque quando o vento vier sobre a sua vida, não é qualquer vento que vai te derrubar. Oh glória! Por isso que tem muito crente, pastor Ezequiel, que gosta de pegar o cartão de membro por qualquer vento que aparece. Porque não tem estrutura. E quem não tem estrutura é hortaliça. As hortaliças são assim, as raízes delas são muito rasas. E para ser muito rasas, qualquer vento derruba, qualquer vento leva elas. Mas eu tenho certeza que Deus não plantou hortaliça nesse lugar. Deus plantou foi árvores. Porque o vento não te derruba, a prova não te derruba. Eita, eu vim aqui dizer para alguém, está escondido, mas Deus está dizendo, está escondido, mas está criando raiz. Olha, como eu sinto a presença de Deus aqui para liberar essa palavra. De repente você olha e diz, ninguém me nota, é o tempo de ficar escondido. Quer saber de uma coisa? Irmão, que quando Deus nos esconde, nem SPC será para a gente.
coisa está te escondendo, irmão. E outra coisa, quando Deus te esconde, para você criar raízes, você passa por situações que você não quer passar. Porque quando você estava do lado de fora, você viu muitas pessoas chegando e galgando patamares elevados, e você olhava para Deus e falava: por que comigo não, Deus? Deus está dizendo: eu tenho obra contigo, eu vou te levantar, eu vou te erguer, mas é necessário você passar no processo, tem que ter raiz. Porque quando o vento soprar, o diabo não vai de qualquer forma te derrubar, você vai permanecer de pé. Porque crente que tem raiz, ele não cai. Deus, irmão, me deu um Bluetooth do céu aqui, agora eu vou liberar para a igreja, aleluia. Vem diretamente de Deus. Sabe o que acontece? Quando nós estamos aqui embaixo, estamos criando as raízes, tem momento que a gente está escondido. Alguém até olha para nós e diz: ué, cadê ele? Cadê ela? Sempre colocava coisas no Instagram, sempre colocava as coisas no Facebook, e parece que agora está escondido. O tempo agora que está escondido. Mas quando está escondido, quando fala de escondido, eu lembro da maior referência que nós temos aqui, que habitou na face dessa terra, que é o próprio Jesus Cristo. A gente olha para Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. Quantos anos de idade? 30 anos de idade. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vai ser batizado no João, a pergunta que não quer calar é: o que é que Jesus estava fazendo nesse período todinho? O que é que Jesus está fazendo? Ele tinha que exercer o ministério, e depois de ter descido as águas por João, aí vai iniciar o seu ministério. Mas quando nós olhamos para o ministério de Cristo, até os 30 anos, Jesus não estava curando nenhuma febre, irmãos. Mas quando dá, porque o ministério de Jesus vai dar início, vai ter a duração entre 3 anos e meio, mas esse tempo todo, o que ele estava fazendo? Na realidade, ele estava se preparando. Se o próprio Cristo se preparou para exercer o ministério, imagina eu e você. Muitas das vezes, o que nós queremos é o microfone na mão. O que nós queremos não é nos preparar, nós queremos é se apresentar. Mas existe um tempo de ficar escondido, porque aquele que não fica escondido no tempo de Deus, quando ele quer se apresentar, aí, irmãos, o negócio complica, porque ele não, a vida acaba pagando ele, não tem raízes. Quando você vai ver, já está lá do outro lado, cantando música que não tem que cantar, indo para ambiente que não tem que ir. Mas o crente que é enraizado, passa a prova, passa a luta, mas eu continuo buscando, está nos cultos da igreja. Não, eu vou buscar a Deus, já não está difícil para mim, mas não tem problema, eu vou lá para poder entregar uma adoração à pessoa de Deus. E quando você chega para entregar uma adoração à pessoa de Deus, Deus olha, observa e fala assim: não tem problema. E o diabo, tudo que quer que você, ela se desvia na segunda. O vento que ela está passando na testa, que eu vou enviar para ela desiste agora. Na quarta-feira, mas não desiste. Na quarta-feira, o diabo olha para você, você de pé, e às vezes passando a luta que só o sangue do cordeiro, e você passa por situações difíceis, e o diabo está dizendo: ela vai parar, uma hora ela para. Não é possível que ela vai continuar. A quinta passa, a sexta passa, e você continua de pé. Aí quando chega no sábado, hoje você se apresenta e diz: hoje eu posso poder estar em qualquer lugar, poderia estar no shopping, poderia ver um teatro, poderia ir para qualquer outro lugar. Mas aí você levanta-se, mesmo debaixo de prova, mesmo debaixo de luta, você olha, mesmo debaixo de perdas, você olha para dentro de si e fala: eu vou colocar a minha roupa, vou tomar meu banho, vou colocar minha roupa, vou passar o melhor perfume que eu tenho, glória, vou meter a mão na minha Bíblia e vou para a casa do Senhor, porque a adoração que eu vou entregar a Ele lá, com certeza, antes de final da semana, vai ter resposta de Deus sobre a minha vida. Olha Deus olhando para você e dizendo: olha aí, Satanás, ele está continuando de pé, ela continua de pé. Tudo que o diabo queria era que você desistisse, era que você parasse. Mas por que, pastor, que eu estou de pé? É porque você tem raiz. É porque você, só quem tem raiz levante a mão para adorar. Só quem tem raiz levanta a mão para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Vê a irmã cantando, diga para ele com autoridade: tem que ter raiz. Está escondido, aí do nada aparece. E quando aparece, alguém olha e fala assim: onde é que apareceu mesmo? Está aparecendo, só verdinho assim aparecendo. E quando aparece, a gente já olha: rapaz, tem alguma coisa diferente, porque a terra é tudo a mesma cor, sim ou não? Mas quando tem um verdinho assim, fala: aqui tinha uma semente, e a semente está se desenvolvendo nessa terra. E o que faz a semente desenvolver na terra, na realidade não é a própria terra, mas é as águas
que ela necessita para criar nutrientes, para que ela possa crescer, se desenvolver. Ai, irmãos, eu lembro daquela canção, cheio das águas voltará a brotar do diante do trono. Faz menção a justamente isso aqui. E aí quando nós olhamos eu olho para a Bíblia Sagrada, permita me abrir um parede aqui, eu já estou terminando, mas permita me abrir um parede aqui para dizer que eu lembro do Salmo de número 46. Por que, pastor? O Salmo 46 vai dizer o quê? A canção dos filhos de Corá. Corá eram os meninos que eram levitas, mas Coré, ele se levantou contra Moisés, juntamente com Datã e Abirão, para poder tirar Moisés da cadeira enquanto Moisés estava no monte. Eles queriam tirar Moisés da cadeira. A Bíblia Sagrada vai dizer que a terra abre, Deus mata Coré, Datã e Abirão que estavam com eles, mas os filhos não estavam, e Deus fez com que os filhos permanecessem vivos, e os meninos estão vivos, e agora volta para o templo. Quando volta para o templo, alguém olha, os filhos de Emã, os levitas da época, Emã, Jedutum, Asaf, todos os levitas estão olhando para os filhos de Coré e dizendo, esses eram os rapazes que foi o pai deles era complicado, porque na verdade o pai é complicado, mas que está pagando o pato aqui os filhos. E agora, uma vez que os filhos estão pagando o pato, alguns sacerdotes não tinha como tirar ele da oportunidade de estar louvando a Deus, adorando a Deus, porque na terra deles corria o sangue levita. Aí o sacerdote vai olhar e vai dizer assim, rapaz, esses meninos vão viver debaixo do preconceito, porque os filhos de Asaf, filho de Emã, Jedutum, não vão aceitar esses jovens cantando. Mas vamos fazer o seguinte, o sacerdote se apresenta para eles e vão dizer, meus filhos, vocês vão cantar, mas vocês vão cantar na porta ocidental do templo. Irmãos, permita-me dizer para os irmãos que a porta ocidental do templo era uma porta onde não havia passagem nenhuma. Porém, diferentemente, quando nós lemos o livro dos Salmos, e a gente percebe que havia o cântico dos degraus. O cântico dos degraus era aquele cântico que cada levita se posicionava em cada extremidade da escada, e o povo que ia chegando e adorava o nome do Senhor, e ali os levitas se posicionavam. Ali os levitas, era costume judaico, ganhava beijo. Ali, quando o povo gostava, batia o pau. Ali tinha aplausos, tinha notoriedade. Mas agora o sacerdote vai falar, vocês vão cantar, eu não tenho como tirar de vocês o sangue levita. Vocês vão cantar, mas vão cantar na porta ocidental, lugar que não passava quase ninguém. Aqui os meninos não podiam ter problema com, na realidade, notoriedade, visibilidade. Não podia ter problema, porque ninguém estava olhando para eles. Eles estavam cantando na porta ocidental. Todas as vezes que o povo ia deixar Sabaúde ou Sucote, Páscoa, Tabernáculo ou Pentecoste, nas festas judaicas, todos estavam ali, e quando eles observavam, os filhos de Corá quase não apareciam. Por quê? Estavam cantando na porta de trás, na porta ocidental, escondidos. Eles estavam escondidos, e parece que Deus estava olhando e dizendo assim, isso, meu filho, fica escondido aí mesmo, adore meu santo nome, escondido mesmo. Vocês não tem ninguém vendo você, né? Mas eu, o Senhor dos Exércitos, olhando para vocês, olha. E os meninos estão cantando na porta ocidental do templo. E uma vez que eles estão cantando na porta ocidental do templo, ali eles estavam cantando, mas de repente, nas melhores oportunidades que tinha, eram os filhos de Asaf, o filho de Emã, Jedutum, os camaradas tinham as melhores oportunidades, cantava em lugares melhores, privilegiados. Mas os filhos de Corá, sofrendo preconceito, cantavam na porta ocidental. E aqui não tinha que ter problema com o microfone. Aqui os filhos de Corá não tinham que ter problema com nenhum tipo de instrumentos. Ali eles adoravam ao nome do Senhor. Ninguém estava vendo, mas ele estava adorando. Glória. Ninguém estava observando, mas ele estava adorando. Eles estavam escondidos, mas estavam criando raízes. Glória. Estavam escondidos, mas estavam ali na porta. Eu não vou sair sempre para cantar aqui. Eu canto, porque eu não canto para o homem, eu canto para o meu Deus. Então a gente precisa entender e fazer como os filhos de Corá. Eles estavam cantando, mas de repente aparece a nação da Síria. E quando a nação da Síria aparece, meu amigo Lucas, aparece, se apresenta, e agora a nação da Síria vai devastando tudo. E quando ela vai devastando tudo, todo mundo que está olhando para a Síria está falando, essa nação é uma nação muito cruel, porque eles eram tão cruéis que é o ponto de pegar a barriga da gestante e abrir, sabe, e tirar tudo que tinha dentro. Eles eram tão cruéis de pegar e cortar a cabeça dos homens e aí colocar nas estacas. Essa era a nação da Síria. Mas os levitas, todas as guerras, iam na frente da batalha, porque eles entendiam e achavam que o poder do louvor e da adoração era mais poderoso do que o poder da espada, que eles guerreavam. Então os levitas iam na frente. Só que aqui, meu pastor Ezequiel, quando eles
os levitas vão se posicionar para cantar, sabendo da nação da Síria está se apresentando. Agora eles se preocupam e eles estão dizendo: se nós se apresentarmos, se nós cantarmos o louvor, vai dar problema para a gente. Quem vai na frente da batalha é a gente. O medo tomou conta de todo mundo. Eles ficaram apavorados. Uma vez que eles ficaram apavorados, agora ninguém mais quer cantar. Parece que Deus até calou a voz profética. Nenhum profeta vai liberar uma palavra. Não. Eu vou calar a voz profética agora. E o povo, sabendo da nação da Síria está se aproximando, o que é que eles vão fazer? Eles se apresentam e vão dizer: vamos até o templo para ver se, já que Deus não está usando o meu profeta, vamos ver se Deus usa os meninos, porque Deus pode usar os profetas ou os levitas através da adoração. Só que na realidade, quando o povo chega diante do templo, eles percebem que nos degraus não havia ninguém. Eles percebem que nos lugares privilegiados não tinha ninguém. E eles estão falando com medo, dizendo para o sacerdote: cadê os meninos para cantar? O que é que nós vamos fazer? Deus não vai responder. Deus não está usando os profetas. Cadê os meninos para poder cantar? Ninguém queria cantar, porque estavam com medo da Síria. Estavam todos com medo da Síria. E com medo da Síria não queria se apresentar. Mas aí o sacerdote vai tentar falar com Deus. Vai lá, o povo está esperando. Deixa Deus te usar. Em meio à afronta da Síria, ninguém queria. Aí o sacerdote vai dizer: eu tenho que colocar alguém para poder cantar. Aí falou: a gente não vai não, fala com o Gedutum. O tribo de Gedutum não vou também não. Fala com os filhos de Asaf. Asaf eu não vou. Ninguém quer ir. Mas o sacerdote precisava colocar alguém para poder adorar ali. Aí vão lembrar dos filhos de Coré, que cantavam e adoravam na porta de trás do templo. Aí vão mandar chamar. E quem sabe aqueles moços, filhos de Asaf, a irmã Gedutum, estão olhando e estão dizendo: o filho do problemático vai cantar? Vai cantar porque ainda tem um louvor para poder apresentar a Deus, independente da afronta. O preconceito era tão grande, mas os filhos de Coré estavam atrás da porta. O sacerdote se apresenta: meus filhos, chegou o momento de vocês adorarem, chegou o momento de vocês entoarem louvor ao Senhor. O seu momento chegou agora, porque irmãos, eu vou liberar essa palavra. A mesma boca que disse para os meninos: vocês vão cantar na parte de trás, é a mesma que vai ter que colocar na frente para poder o nome do seu ser amado sobre a vida dos meninos. Eu observo e vejo que os meninos se apresentam, e quando eles se apresentam, eles passam pelo corredor. Já não estão mais cantando na parte de trás, cantou muito tempo na parte de trás. E cantando na parte de trás, o que eles estavam fazendo, pastor? Eles estavam criando raízes. Na parte de trás do templo, eles estavam criando raízes. E chegou o momento de se apresentar. Quando os meninos se apresentam, eles se posicionam. E quando eles se posicionam, alguém está olhando, meneando a cabeça, considerando reprovação. Alguns fazem bico, mas irmãos, uma coisa é certa: quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus manda para você aparecer, ninguém te esconde. Não tem homem na terra que pode te esconder. Quando Deus vai falar: a hora de aparecer é agora. Deus vai colocar agora o moço. Criou o ambiente, criou a situação. Os moços se apresentam. O maestro dá o tom. Aí eles vão cantar. E começa. Eles sabiam da afronta. Mesmo assim vão começar. E o povo apreensivo. Quem sabe o povo não acostumando ver os meninos. Estão dizendo: quem são esses aí? Nós vamos ver se Deus vai usar eles mesmo. E eles começam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que eles começam a adorar. Mas no verso, no Salmo 46, verso número 10, parece que Deus está usando eles, um deles, com profecia e com muita autoridade. Eles vão gritar e vão dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguém está olhando para mim e está falando: mas Deus está usando agora o filho problemático? O problemático foi o pai, mas Deus usa aquele que Ele quer. O momento de ficar escondido já acabou. Agora é o momento de aparecer. Vocês vão adorar o nome, eu vou usar uma profecia. E aí Deus vai usar e vai falar com os moços. A nação recebe a palavra, o povo obtém vitória, Deus guerreia e o povo é vitorioso. Mas primeiro, os filhos de Coré passaram momentos escondidos. Passar momento escondido é complicado. Passar momento escondido é meio solitário. Mas nós precisamos entender que faz
faz parte do projeto de Deus, que uma vez que ainda está sendo efetualizado, a mente humana não consegue entender aquilo que Deus ainda está fazendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada de Eclesiastes vai dizer 7, verso 8: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. Quem sabe o seu primeiro estágio de hoje é um estágio escondido, é o estágio do anonimato, é um estágio que ninguém olha, não dá valor, não vê você, não tem problema, continua escondido, mas escondido vai criando raízes, vai se fortalecendo com as águas que querem subir sobre a tua vida, vai se fortalecendo, porque no tempo certo Deus vai olhar para você e vai dizer: chegou o momento de aparecer. E quando aparecer, vai aparecer de qualquer maneira, vai ser com unção, vai ser com ousadia, vai ser com graça de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer: mas é ela mesmo? Alguém vai olhar e vai dizer: mas é ele mesmo? É aquele filho daquela irmã? Porque muitas das pessoas olham para nós e olham para a geografia onde a gente mora, vê o endereço que nós moramos, mas Deus está dizendo: não se preocupa com o endereço que você mora, não se preocupa com o pai que você teve, mas uma coisa, eu tenho um projeto para a tua vida, e o projeto que eu tenho sobre a tua vida vai ser estabelecido sobre a terra. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto sobre a vida de crente aqui, e o momento do anonimato vai cessar. Vai chegar uma hora que Deus vai clamar seu nome, vai chegar uma hora que Deus vai mandar te chamar. Coloca ele na frente, dá unção, dá graça, dá ousadia, e alguém vai ter que reconhecer que não é você, mas é o Deus que você serve. Vira para o irmão do teu lado e diga para ele: está escondido, mas está adorando. Está escondido, mas está criando raízes. Às vezes até chorando, a vontade até chorar. Não é verdade? Passa uma situação para Jesus, só o Senhor mesmo. E Deus vai dizer assim: passa mesmo, mas enquanto está chorando, vai adorando. Porque eu estou falando que você criar raízes. Não é esse vento que vai te parar, não é esse vento que vai fazer você naufragar, mas o projeto que Deus tem sobre a tua vida vai permanecer de pé, e Deus vai mostrar para muita gente que Ele é Deus sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Agora nessa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vimos, Senhor, nosso dirigente, Lucas, palavra poderosa. Rapaz, eu aqui tá seguinte, fala. Meu irmão, você não queria meu irmão, parece comigo, né? Porque agora é mais velho. Eu queria agradecer a todos pela honra de chegar aqui. Amém. Queria primeiro agradecer ao pastor Ezequiel, aos pastores locais, pastor Lucas, ao evangelista Deus, todos os pastores da igreja. Quero agradecer a comissão, Tempo de Vencer, que nos ajudou, a grupo Kemuel, que sempre está dando aquele suporte, essa parceria da gente. Queria agradecer aos parentes dos veio, aos amigos também. Essa semana foi uma semana muito difícil. Esse é o 4º ano que eu estou conduzindo a esse grupo como dirigente, e esse ano foi o mais difícil. Pensa numa semana difícil, mas a gente conseguiu, em nome de Jesus, entregar o nosso melhor a Deus, porque estava falando aqui logo no começo, né? A gente vai entregar nosso culto como fosse o último culto. Se hoje fosse o seu último culto, como é que você entregaria a Deus? Então, todo culto que você for cultuar a Deus, pense que como fosse dê o seu melhor, porque é muito difícil a gente fazer a obra bem empecilho. Essa semana mesmo eu sofri um acidente, fraturei aquela fíbula, né? Aí eu consegui tocar, tomei de pirona, tomei tudo ali para segurar tudo. Graças a Deus, estamos aí, né? E eu queria agradecer também aos componentes, cada um teve uma dificuldade tremenda, mas conseguimos vencer, conseguimos concluir a nossa missão de fazer esse louvozão. Também eu queria agradecer a todos, as irmãs da recepção que nos ajudou, ao pessoal da mídia, né, que está servindo no suporte. Eu queria agradecer muito ao pessoal do pastor Leandro, Alisson, a sua turma aí, que sempre está conosco. Eles sabem que aqui me sente cá, como lá é que me sente cá. Manda a paz do nosso pastor Leandro. E é isso, não vou falar muita coisa, não.